Boa tarde, Deus abençoe muito, mas muito você, Deus abençoe sua casa, a sua família, que alegria estar com você nesse sábado à tarde, esse novo ano que está te despontando com grandes perspectivas maravilhosas. Que bom saber que você está conosco, porque estamos chegando e pedindo licença com o nosso Saúde e Fé versão 2025, minha gente. Sejam todos bem-vindos, obrigado em nome da nossa equipe pelo carinho de ser acolhido na sua casa. Ao mesmo tempo, quero convidar você a participar e interagir conosco. É tão bom, você não tem noção, minha gente. Quando você interage, quando você participa, você dá vida a esse programa. E como é que você pode participar? Nosso WhatsApp, minha gente, que é o 12 99707 4730. 12 99707 4730. E agora, para você acompanhar também, minha gente, tudo que a gente posta aqui, os bastidores do nosso programa, temos a nossa página no Instagram, que é Programa Saúde e Fé. Vá lá, curta, divulgue e anuncie aí também com muito carinho essa nossa alegria de poder servir você, cuidar da sua saúde da sua casa, da sua família. Vamos trabalhar, minha gente, é para isso que estamos aqui e é para isso que você está em sintonia conosco. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a saúde dos olhos. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, cerca de 75% dos casos de cegueira são evitáveis ou curáveis, ou seja, a cada 4 cegos, 3 poderiam não estar nessa situação. E no Brasil, mais de 1,5 milhão de pessoas sofrem com a cegueira. Os cuidados com a saúde ocular são fundamentais para a qualidade de vida de qualquer pessoa. Os olhos são órgãos complexos e sensíveis, responsáveis por captar as imagens ao nosso redor e transmiti-la ao cérebro. Ao longo da vida, diversas doenças podem afetar a nossa visão, causando desde desconfortos leves até a perda total da visão. Minha gente, para entender como cuidar melhor dos nossos olhos, vamos conversar e receber aqui na nossa salinha da saúde a médica oftalmologista a doutora Joyce Farati, que a gente convida para entrar na nossa salinha. Boa tarde, doutora Joyce, bem-vinda. Que alegria recebê-la. É um prazer estar aqui com vocês, uma grande honra. Obrigada pelo convite. Como é que começou o ano? Foi bom? Já começou bem? Já está trabalhando bastante? Já comecei a trabalhar no comecinho do ano, já estamos aí a 1000. E vai ser um ano bonito? Vai ser? Sim, se Deus quiser, com certeza. Vamos dizer assim, que vai ser um ano que o brasileiro vai cuidar mais dos seus olhos? Podemos dizer isso? Espero que sim. Para ver melhor, para ver longe, enxergar longe, doutora? Doutora, por favor, vamos sentar. Seja muito bem-vinda, doutora Joyce, que maravilha. Tem uma família maravilhosa, conheço seus pais maravilhosos. São equipistas, fazem parte das equipes de Nossa Senhora, né? Que maravilha, né? Um beijão para eles também, viu? Obrigada. E, doutora Joyce, assim, o brasileiro cuida dos olhos ou não? Infelizmente, a minoria. Assim, eu diria que o brasileiro não tem tanto o hábito de fazer uma saúde preventiva, né? A maioria das vezes acaba indo ao médico quando já tem um problema estabelecido. E a prevenção na saúde no geral e principalmente com a saúde dos olhos é fundamental, porque existem doenças que são silenciosas. E quando a gente faz um exame preventivo, detecta essas doenças no início e trata, muitas vezes a pessoa não vai ter nenhuma sequela. Agora, quando a gente descobre uma doença grave, que muitas vezes é irreversível, num quadro já avançado, às vezes as sequelas elas não são totalmente reversíveis e a pessoa acaba tendo uma perda de visão e uma perda de qualidade de vida. Quando a gente fala de saúde dos olhos, assim, mais ou menos quantos tipos de doenças assim, podem afetar os nossos olhos, doutor? Tem uma leitura nesse sentido? Existem mais de 100 tipos de diferentes doenças que podem... muitos subtipos de doenças que podem acometer os nossos olhos, As mais comuns, assim, principalmente nessa época do ano. Então, as doenças mais comuns oculares são as ametropias. Ametropias, que são os defeitos de grau. Então, miopia, hipermetropia, astigmatismo, E a grande maioria dessas doenças são tratáveis com uso de óculos. Então, isso é uma coisa boa. Depois disso, a gente tem uma doença muito prevalente no nosso meio, que é a catarata, que nada mais é do que um processo de opacidade da nossa lente interna, que é o cristalino. E a principal causa de catarata é o envelhecimento. Ou seja, todo mundo vai ter catarata, doutora? A grande maioria das pessoas se viveram bastante para isso. A catarata, quanto mais idosa a pessoa, maior a chance dela ter. E a catarata é uma doença principalmente do envelhecimento e a tendência da nossa população é estar envelhecendo, Então a nossa pirâmide populacional ela tem uma tendência
que a gente tenha mais idosos com aumento da qualidade de vida, aumento da expectativa de vida. Então, a catarata é uma das doenças mais prevalentes em idosos. E o ponto positivo é que ela tem um tratamento. Tem um tratamento, né? Tem um tratamento. Então essas fazem parte do envelhecimento. E quais as outras mais comuns? Então a gente já viu ali do grau, enfim, né? Ó, aqui depois, ó, já tem até uma foto da catarata aqui. Exato. Nessa imagem ela é legal que nós podemos ver como que o olho é por dentro, né? E o nosso olho tem duas lentes. Se a gente olhar nessa primeira superfície externa aqui do olho, é uma lente chamada córnea. E é uma lente que tem cerca de 40 graus do nosso olho. Tá. E a lente interna é o cristalino, que é uma lente que tem cerca de 20 graus. Então, que é aquela da catarata. Exato. Então, na catarata, aquela lente interna, que ao nascimento ela geralmente é transparente, ela fica opaca. Isso atrapalha a entrada de luz nos nossos olhos, dificultando a nossa visão e dando uma perda de qualidade de visão. A catarata, quando muito avançada, ela pode levar à cegueira. Entendi. Só que é uma causa de cegueira reversível. Porque trocando, tirando o cristalino, troca-se. Pronto, você consegue recuperar a visão. Agora, existem outras doenças que causam cegueira irreversível. Por exemplo? A principal delas é o glaucoma. Glaucoma. O glaucoma é a principal causa de cegueira não reversível. Ok. E o glaucoma nada mais é do que uma doença do nosso nervo óptico. Tá. Então, olhando aqui na imagem, né, nessa representação, ali no fundo, vocês estão vendo um cabinho? Bem no fundo ali, é o nervo óptico. O nervo óptico é como se fosse a conexão do nosso olho com o cérebro. Então, o nervo ele vai levar todas as informações que chegam no olho para o cérebro processar. É um cabo, né? Um cabo. Exato, que é um vai cabo. da luz até... Exato, que liga, né, os neurônios da retina até o nosso cérebro. Ok. E o glaucoma é uma doença desse nervo. E o principal fator de risco para esse nervo ter machucado é o aumento da pressão dos olhos. Tá. E como é que a gente aumenta a pressão? O que causa esse aumento de pressão? Existem várias causas. A principal delas é o envelhecimento também. Então, com o nosso envelhecimento, existe um distúrbio na regulação da produção do líquido de dentro do olho com essa drenagem. Aí tem a foto, doutora. Isso, e o aumento da pressão dos olhos. E ali ó, a gente consegue ver danos ao nervo óptico, que é o cabinho que sai do olho e leva as informações para o nosso cérebro. E o grande problema do glaucoma é que é uma doença silenciosa. Nós não sentimos nada. Existe um tipo de glaucoma que é o glaucoma agudo, que é quando a pressão do olho fica tão alta, mas tão alta, que causa muita dor, olho vermelho e embaçamento. Mas esse tipo de glaucoma é exceção. A maior parte dos casos de glaucoma são os glaucomas crônicos, em que a gente não sente nada. Então a pressão ela tá lá mais alta, vai machucando o nervo óptico, e a pessoa só vai ter noção disso quando ela perde campo de visão. Entendi. Porque o glaucoma ele dá uma perda de visão que é de fora para dentro. Vai afunilando. Exato, vai afunilando. Aquele cone que vai afunilando, doutor. Exato. Daí a pessoa ela começa a ter perda de percepção nas laterais, ela não tem mais aquele campo de visão amplo, perde sensibilidade ao contraste, então tem dificuldade para enxergar com uma luz não muito alta. Ok. O nosso olho, doutora Joyce, assim, tem, nós temos a pupila, que fica bem no meiozinho. Perfeito. Depois a pupila, que pode ser colorido, pode ser castanho, claro, isso aí é o que? A íris? É a íris. A íris. Aquela parte branca, como é que é chamado isso? Essa parte branca que a gente tem ao redor da... Essa parte branca é a esclera. Esclera. É a casca do olho. Ok. E em cima dessa esclera tem a conjuntiva. Que é uma membrana. Que é uma membrana que recobre todo o olho. Okay. Recobre tanto a superfície do olho quanto a parte de dentro das mucosas. Okay. E o que tem dentro dessa bolinha ali? O que tem? É um líquido, é oco? Porque, por exemplo, quando a pupila dilata, né? Porque é como uma lente de câmera, que é uma lente fotográfica, a gente dá um zoom, a gente, né? Tem, o que tem dentro? É oco? Essa parte branca é oca, doutora? Não, ela não é oca. Então, nós temos na parte da frente do olho, então, entre o nosso cristalino e a córnea, que é essa lente da frente do olho, nós temos um humor aquoso, que é um líquido mais fluido, que esse líquido, quando a gente tem uma produção maior do que drenagem, aumenta a pressão do olho. Okay. E na parte posterior, lá de trás, onde tem aquela parte mais alaranjada, nós temos a retina, que é o local onde estão as nossas terminações nervosas, e a retina, ela está encostada na parede do olho. Okay. Só que aqui no meio não é oco, a gente tem uma gelatina chamada vítreo. Então é um humor vítreo, é como se fosse um gel
que fica lá dentro do olho. Eu pergunto isso porque, poxa, será que como a pupila é escura, né? E ela dilata, fecha. Poxa, será que é porque é escura que a gente não consegue enxergar lá dentro? Ela fica oca, né? Então não é oca, tem um líquido ali dentro. Tem uma líquido, gelatina ali dentro. Exato. Né? A pupila, ela nada mais é do que uma abertura. É a janela dos nossos olhos, né? Okay. Através da pupila, a gente consegue examinar, por exemplo, o fundo de olho, ver a retina, ver doenças da retina, né? E quando a catarata acontece, o que a catarata faz? Ela torna essa janela, que é clara, opaca. Entendi. Então, muitas vezes, a pessoa com uma catarata avançada, você olha nos olhos dela e ao invés de ver essa pupilinha preta, ela fica branca. É isso que a gente vê nas fotografias, doutora, assim, que de repente tira uma fotografia. Quando você tira uma fotografia, poxa, fica o olho vermelho, é uma fotografia, não tirou mal feito, enfim, luz. Mas quando tem aquele estudo do olho da criança que fica branquiçado, o que significa isso? Quando nós tiramos uma foto, jogamos luz no olho, perfeito. Aqui, ó, a gente vê que a catarata, ela é uma opacidade interna, então ela tapou o nosso caminho ali, né? Então a luz não entra, ela bate na catarata. Agora, na criança, quando a gente pega uma pessoa normal, que não tem doença nos olhos e tira uma foto, a luz, ela vai refletir lá na retina. Tá. E a retina, ela é vermelha, porque ela tem os nossos vasos sanguíneos. Okay. Então a gente vê aquele reflexo vermelho. Então, quando a gente fala reflexo vermelho, é o reflexo da luz que bate na retina e volta. Normal. Que é o normal. Agora imagina que a gente tem alguma alteração no meio desse caminho, que vai atrapalhar a entrada de luz no olho. Okay. Nós temos uma alteração do reflexo vermelho. E em crianças, se a gente tem, por exemplo, uma doença que é rara, um câncer ocular, que é o retinoblastoma, ele pode deixar a retina opaca. Então a retina não vai fornecer aquele brilho normal, Entendi. Vai ficar uma mancha esbranquiçada. Ou pessoas que têm desvios, o olho estrábico, o olhinho torto, uma luz dá um reflexo e a outra não, porque o olho não está focado naquele ponto. Problemas oculares, problema de visão, são doenças ou problemas de gente grande ou pode começar lá na infância, doutora? Pode começar ao nascimento. Opa. Tanto que hoje em dia, todas as crianças que nascem, elas são submetidas a um teste de triagem para doenças graves. Então, todo bebezinho ao nascimento, ele é submetido ao teste do olhinho, que nada mais é do que essa verificação do reflexo vermelho. O teste do olhinho é feito pelo pediatra. Então, o pediatra ele vai jogar uma luz no olho e vai identificar se aquele reflexo vermelho ele existe. Existindo, o teste está normal. Uhum. Agora, se esse reflexo vermelho estiver ausente ou duvidoso, o pediatra vai encaminhar o recém-nascido para uma avaliação com o oftalmologista. Porque existem doenças, como por exemplo a catarata, que podem acometer o recém-nascido. Olha só. Uma catarata congênita, que acontece devido a uma infecção intrauterina. Então, uma mãe que teve alguma infecção congênita, né? A criança teve aquela infecção, ela nasce com uma catarata. E aí, a criança, ao nascimento, ela não sabe enxergar. O olho dela não desenvolveu o potencial máximo. Ou seja, a criança ela precisa que o olho esteja normal, o meio todo livre, para que esse olho se desenvolva. Entendi. Então, se a gente tem uma catarata do nascimento, essa catarata tem que ser operada idealmente até os 3 meses. Uau. Para que a criança desenvolva a fixação. Então, aprenda a olhar, não fique com aquele olho depois tremendo e tenha o potencial máximo de visão. Agora, a gente está falando sobre essa questão das doenças, a senhora elencou um monte de doenças assim. Agora, são doenças próprias que acontecem no olho em si, como órgão independente, isolado, ou a gente vai provocando no decorrer da vida, por exemplo, assim, vou citar alguma coisa, pessoa que tem pressão alta, a pessoa que tem diabetes, enfim, o olho também vai sofrer as consequências? Com certeza, Frei. O nosso olho, né, ele é parte... Ou outras doenças associadas, né? Sim, ele é parte de um sistema integrado. Uma engrenagem. Exato. Então, a nossa saúde, no geral, vai refletir na saúde ocular. Diabetes é uma causa muito comum de perda de visão. Por quê? Porque o diabetes é uma doença do nosso organismo. E ele vai causando lesão nos nossos vasos sanguíneos como um todo. Inflamação. Inflamação. E isso também dentro do olho. E o olho ele tem um privilégio que eu consigo, com os exames oftalmológicos, examinar o nervo, examinar os vasos sanguíneos do olho. Ok.
por exemplo, os rins, eu não consigo com um aparelho no consultório ver os vasinhos do rim ou o vaso do coração. A gente precisa de exames mais invasivos. Agora, o olho não. Com o exame de fundo de olho, eu consigo examinar sua retina e os vasos. Então, eu consigo ver se esses vasos estão tortuosos, se tem algum sangramento, se tem algum inchaço na retina. E isso é um sinal de descompensação da doença do corpo. Nós estamos assim imersos na nossa sociedade, é muita poluição, é fumaça, é poeira, etc. Então vira e mexe o olho é muito sensível. Então qualquer coisinha o olho fica irritado e a primeira tendência, doutora, é coçar o olho, né? Coçar o olho ali. Fala um pouquinho pra gente sobre, é bom coçar? Pode, não pode? O que acontece, né, com o olho? Bom, então assim, coçar os olhos não é algo recomendado, tá? Para ninguém. Primeiro porque as nossas mãos, a maioria das vezes, estão sujas, né? Então as conjuntivites virais, bacterianas, infecciosas no geral, as conjuntivites, elas são muito transmitidas pelo contato direto. Então, se alguém está contaminado, põe a mão numa superfície, eu coloco minhas mãos lá e depois coço os olhos. Eu posso estar levando uma doença para o meu olho, seja uma conjuntivite viral, uma conjuntivite bacteriana. Então, coçar os olhos pode levar doenças. Além disso, o próprio trauma de coçar os olhos pode machucar o nosso olho, que é muito sensível. E existe uma doença chamada ceratocone, que é uma doença onde a córnea, que é essa lente da frente do olho, de tanto que a gente coça, ela começa a ficar... O vidro do relógio? Exato, o vidro do relógio, exatamente. E a córnea, ela é uma estrutura que ela é muito mole, ela tem uma maleabilidade. E quanto mais jovem a pessoa, maior essa maleabilidade. E se a gente coça muito a nossa córnea, ela pode desenvolver uma doença chamada ceratocone, no qual ela vai ficando bicuda, afinada e a pessoa vai tendo uma perda gradual da visão. E vai ficando bicuda, como é que a gente vai piscar? Vai interferir no ato de piscar? Porque vai ter que passar por cima dessa montanhazinha? Não chega a interferir, assim, porque a nossa pálpebra ela é elástica, então não chega a atrapalhar nesse nível. Mas gera uma perda de qualidade de visão que muitas vezes a pessoa não consegue enxergar com óculos convencionais. Ela precisa de um tratamento mais especializado, como o uso de lentes de contato rígidas, para corrigir essa distorção da córnea. Em casos mais avançados, até um transplante de córnea, tá? Quando a gente fala de transplante, vamos esclarecer, vamos tirar essa parte, esse mito, assim. Quando a pessoa vai fazer um transplante de córnea, vai tirar, desculpe a pergunta, vai tirar toda a bola aqui, vai tirar o olho e vai colocar o outro aqui. Como é que é, doutora? Não, quando a gente fala de transplante de córnea, né, o olho ele fica estável, é como se a gente estivesse abrindo a tampa de uma panela. Então eu vou tirar a tampinha do olho, tá, que é a córnea. E nesse momento, se a gente faz um transplante de córnea total, né, o olho fica aberto por poucos segundos, nós colocamos uma córnea, que é um órgão recebido de alguém que faleceu e doou os seus órgãos, e essa córnea ela é costurada, é reposicionada no lugar da córnea doadora. E aí a pessoa já acabou o problema. Um ceratocone não resolvido pode levar essa... Sim, pode ter que ser submetido a um transplante de córnea. O tratamento do ceratocone ele melhorou muito nas últimas décadas, né? Então hoje a gente tem recursos que nós não tínhamos no passado. Então existe uma cirurgia que estaciona o ceratocone. Existe outra cirurgia que é um implante de anel de Ferrara, que consegue melhorar a distorção. Então, as indicações de transplantes estão cada vez mais restritas porque temos tratamentos mais eficazes que nós conseguimos recuperar a visão e não chegar a esse ponto de ir para um transplante. Que maravilha, gente! Quantas informações estamos recebendo hoje aqui com a doutora Joyce Fará, nossa oftalmologista. Eu vou chamar um intervalo, porque na sequência eu vou perguntar, e o uso de colírios? O colírio é igual para tudo? Posso usar de qualquer marca, para qualquer situação? Isso e muito mais a gente vai aprender no próximo bloco. Então, portanto, nem pense em trocar de canal, que a gente volta já só para você. E já estamos de volta com o nosso Saúde e Fé, hoje falando sobre o cuidado, a saúde que devemos ter para com os nossos olhos, para termos uma boa visão. E vamos seguir o nosso bate-papo com a doutora Joyce Fará, nossa oftalmologista, que está aqui dando uma aula fantástica de como a gente pode, nesse ano de 2025, cuidar mais e melhor a saúde dos nossos olhos. Doutora, eu terminei o bloco passado falando de colírios, assim. Todo colírio é uma água com açúcar bem levezinho que a gente coloca no olho ou não?
Não, com certeza não, viu, Frei? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque existem colírios que são vendidos na farmácia sem necessidade de retenção de receita, né? Que a gente pode chegar lá no balcão e comprar e que podem prejudicar muito a saúde dos nossos olhos. Doutora, isso é um alerta muito grande. Exato, como por exemplo os corticoides. Então, colírio de corticoide muitas vezes é prescrito para alguma condição de inflamação ocular de forma pontual. Tá. Só que às vezes a pessoa fica com aquele colírio e fala assim, estou com uma irritação no olho, vou lá e pingo. E qual que é o problema disso, né? O corticoide, quando utilizado em excesso, ele pode aumentar a pressão dos nossos olhos e gerar glaucoma. Tá. E ele pode acelerar o que é um aparecimento. corticoide? Até mesmo para esclarecer quem está em casa. Corticoide é uma substância que é anti-inflamatória. Então, utilizada, por exemplo, num quadro de inflamação, tá? Tanto de colírio quanto sistêmico. Ok. E tem doenças que precisam do uso de corticoide, né? Como, por exemplo, a pessoa que tem uma artrite reumatoide, uma doença autoimune, muitas vezes ela tem que usar o corticoide de forma contínua porque ela precisa disso. Mas sempre com acompanhamento médico. Exato, sempre com acompanhamento médico. Quadros de alergias oculares muitas vezes precisam de corticoide de forma pontual, mas o corticoide é um colírio perigoso porque ele é vendido na farmácia sem retenção de receita. E eu já atendi pacientes que chegaram com um quadro avançado de glaucoma pelo uso indiscriminado de corticoide, porque achava que era uma aguinha com açúcar no olho. Então isso tem que ficar muito atento. Ou seja, e aquelas lágrimas artificiais, o pessoal, poxa, eu tenho um olho seco, então para tá muito quente, tá a temperatura, etc. Então para dar uma lubrificada no olho, usam aquelas lágrimas artificiais. Isso. Que orientação a gente tem que ter? Hoje em dia, a gente tem uma gama enorme de lágrimas artificiais no mercado e não são todas iguais. A maioria dos colírios tem algum tipo de conservante dentro do frasco para que aquele colírio possa ser comercializado. E muitas vezes o conservante pode irritar os olhos. Então, a lágrima artificial ela deve ser individualizada, porque existem vários subtipos de lágrimas. Então, tem lágrimas que são mais aquosas, lágrimas mais viscosas, como géis. Existem lágrimas que são isentas de conservantes para determinadas condições. Então, dentro das lágrimas artificiais, né, tem uma gama grande que o ideal é que o oftalmologista te indique qual é a melhor para o seu olho. O colírio também tem data de validade? Tem data de validade. Além daquela validade que vem no frasco, tem uma data de validade a partir do momento da abertura. E isso varia de colírio para colírio, e geralmente na bula está especificado. Okay. Então, tem colírio que você abre, depois de 30 a 60 dias você deve descartá-lo, mesmo que não tenha utilizado todo o frasco, pelo risco de contaminação. Entendi. Doutora, as pessoas estão interagindo, assim, querem perguntar, querem participar. Ótimo, aqui estamos para isso mesmo, minha gente. A Jennifer das Neves, no Paraná, mas só lá aqui em Rondônia. Que Deus te abençoe, Jennifer, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você, viu? Bem-vinda. Doutora, passo muito tempo no computador. Quais exercícios posso fazer para aliviar a fadiga ocular? Pergunta a Jennifer, doutora. Hoje em dia o uso de telas é muito presente no nosso meio, viu, Jennifer? E essa é uma pergunta super importante. Primeira coisa, o uso de telas faz com que nossos olhos pisquem menos, porque a tendência é que a gente fique concentrado na tela. Então, primeiro ponto, lembrar de piscar os olhos e incluir pausas no uso de tela. O ideal é que a gente faça uma pausa de mais ou menos 30 segundos a cada meia hora de uso de tela. Então a gente não precisa fazer uma pausa tão longa, mas muitas pausas ao longo do dia já vai ajudar a aliviar essa fadiga ocular. Porque a gente vai descansar o nosso olho daquele brilho excessivo de tela e vai relaxar o foco de perto, porque a tela ela geralmente está próxima e a gente tem que fazer um foco dos nossos olhos para olhar de perto. Então o exercício a cada 30 minutos eu vou tirar o olho da tela, vou tentar focalizar alguma coisa distante, que esteja a mais de 6 metros de distância, por 30 segundos e vou piscar. Tomar uma aguinha, isso já é o suficiente para dar um conforto ocular. De repente dar uma levantada, passar uma água no rosto, doutor, assim, e molhar os olhos, ou não precisa, porque a própria lubrificação ocular já faz isso? Aí assim, a tela, ela pode predispor a uma condição que é a doença do olho seco, tá? Então, se você tem sintomas de olho seco, aí o ideal é que, né, em uma dessas pausas, você aplique um colírio de lubrificação ocular, para estar hidratando melhor os seus olhos. É melhor utilizar um colírio, uma lágrima artificial, no lugar de utilizar água convencional. Então é melhor utilizar um colírio de lágrima artificial do que ficar molhando os olhos com água corrente mesmo. Muito bem. Doutora, mais uma pergunta chegando aqui do Benício Jesus de São Lourenço da Mata, lá em Pernambuco. Boa tarde, Benício. Seja muito bem-vindo ao Saúde e Fé, Benício.
Uso lentes de contato há anos e ultimamente tenho sentido muito incômodo. O que pode estar acontecendo? Pergunta o Benício. Uma palavrinha sobre as lentes de contato também. Aproveitando a pergunta maravilhosa do Benício, doutora. Benício, muitas coisas podem estar acontecendo aí. Então, primeiro é interessante verificar se o grau da sua lente está adequado. Muitas vezes o grau do nosso olho muda e se as lentes não estão no grau ajustado, isso começa a dar um certo desconforto. A gente tem que fazer involuntariamente uma força para compensar a visão. Então, isso pode ser um ponto. Outro ponto, você pode estar tendo a doença do olho seco. Então, quando a nossa lágrima ela não está sendo produzida em quantidade ou qualidade suficientes, elas podem deixar a nossa superfície irritada. Okay. E o uso de lentes de contato pode acabar agravando isso e intensificando os sintomas. Outra coisa, você pode estar desenvolvendo uma alergia, uma conjuntivite alérgica. E pode ser uma conjuntivite da própria lente ou, às vezes, do produto de limpeza que você usa com essas lentes. Então, também é algo que precisa ser verificado. Porque pode acumular fungos, bactérias e... Isso, ali. exato. E a lente de contato ela é um corpo estranho no nosso olho. Então, ela funciona muito bem quando está bem adaptada. Mas é muito importante ter uma higienização adequada, evitar o uso de lentes de contato em ambientes que têm água, tá? Porque isso pode contaminar a lente e predispor a uma infecção. Posso dormir com a lente de contato? Não, também não. Existem algumas lentes no mercado que elas foram confeccionadas para você até dormir com elas, porque elas têm uma transmissão de oxigênio aceitável para isso. Mas mesmo essas lentes eu não recomendo, porque dormir com lentes aumenta a chance de você desenvolver uma úlcera, olho seco, uma infecção ocular. Okay. Então, o ideal é que para dormir você tire as lentes e coloque em solução adequada para a limpeza. Muito bem, doutora. Mais uma pergunta, o Matheus Rocha, de Curitiba, no Paraná. Boa tarde, Super Matheus. Que bom que você aí de Curitiba está representando a cidade e participando do Saúde e Fé. É verdade que comer cenoura melhora a visão? Eu acho que ele está falando da vitamina A, doutora. Sim. Então, Matheus, a nossa alimentação está muito relacionada com a visão. Então, alimentos ricos em vitaminas, né, vitamina A, C, beta-caroteno, substâncias que têm esse pigmento alaranjado, elas fazem parte, sim, da constituição dos nossos olhos e são alimentos saudáveis, tá? Então, alimentos que têm beta-caroteno, que têm alimentos verdes escuros, como couve, também tem substâncias antioxidantes que auxiliam na saúde dos nossos olhos. Então, ter uma alimentação rica em legumes, vegetais, frutas, também auxilia a saúde dos nossos olhos. Ok. Mais uma pergunta chegando, né? Essa é a Gênesis fez do computador. Mas eu quero aproveitar, assim, talvez não seja diretamente nos olhos, né, a minha pergunta, assim, mas ao redor dos olhos, assim. E eu estou passando por essa situação, doutora, assim, pós-pandemia, graças a Deus, pelo menos, não tive o contato com o vírus, o coronavírus, enfim, mas eu sinto que depois da pandemia para cá, eu comecei a ter alguns problemas ao redor na região dos olhos. Ou seja, eu já desenvolvi terçol, ordéulo, calásio, né? Ou seja, o que é isso? Ou seja, que começa assim a afetar as pálpebras, doutora. Então, a nossa lágrima, ela tem uma composição que é de substância aquosa, de muco e de gordura. Então, para deixar a nossa lágrima estável. E parte dessas glândulas estão localizadas na nossa pálpebra, tanto nas pálpebras inferiores quanto nas pálpebras superiores. E a nossa flora natural de bactéria, né? Nós temos bactérias no nosso corpo inteiro e existem bactérias que são naturais da flora dos olhos. E quando acontece um desbalanço, né, entre essas glândulas e a parte de microbiota da nossa pálpebra, isso pode causar uma inflamação. Obstrução? Exato. Então, geralmente, quando a gente tem uma inflamação da glândula com obstrução do ósseo de saída dela, a gente pode ter um quadro de terçol, que nada mais é do que o ordéulo, que é uma inflamação aguda. Então, geralmente tem um abscesso local, fica uma bolinha de pus, inflamado, e esse abscesso ele pode ser tanto interno quanto externo. Então, muitas vezes a gente consegue a olho nu ver uma bolinha e outras vezes, puxando a pálpebra, a gente vê que ela está lá por dentro. E nada mais é do que uma obstrução de uma dessas glândulas que faz parte da produção de gordura da nossa lágrima. Tá. E quando a gente tem essa obstrução, ela pode muitas vezes se resolver sozinha. Então, num quadro de ordéulo, que o nome popular é terçol, a gente orienta, a primeira coisa, fazer uma compressa morna.
O pessoal falava, esquenta o anel e põe na lesão, né? Então, o calor local, ele ajuda essa glândula a dilatar e a desobstruir e vazar. Então, o calor local é importante no tratamento. Compressas de água filtrada mornas, elas auxiliam. Manter a higiene da pálpebra também é fundamental, porque o método mais simples de fazer isso é com shampoo neutro. Então, aquele shampoo de bebê que não irrita os olhos, o ideal é que você tenha um shampoozinho desse, é importante fazer espuma. Então, você põe um pouco do shampoo na palma da mão, dilui, faz espuma e com aquela espuma a gente faz uma leve fricção da região dos cílios e da pálpebra para fazer uma limpeza e evitar que essas glândulas fiquem obstruídas e tenham uma predisposição. Quando a gente já passou pelo processo de inflamação aguda, né, e o quadro pode se resolver e sumir, e muitas vezes fica em uma bolinha encapsulada, que é uma cicatrização no local, só que dela já não dói, mas a gente vê uma nodulação e isso é o calásio. Então, o calásio é a forma crônica do terçol, que ao invés de ter uma resolução total, ficou uma nodulação. E pode ser recorrente? Pode. Geralmente aquela glândula pode irritar. E se a gente está tendo muitos quadros de ordéolo, né, é interessante olhar a causa disso. Então, muitas vezes, a nossa alimentação pode estar uma alimentação mais rica em açúcares, em gorduras, pode acabar predispondo isso. Se a gente às vezes está num lugar muito poluído, que fica sempre com poeira, sujeira nos olhos, ou mesmo a condição individual. Algumas pessoas têm a pele mais oleosa e esse aumento da oleosidade pode fazer com que essas glândulas fiquem inflamadas com maior frequência. Tá vendo? Tudo isso que ela falou eu faço, eu me cuido, faço uma higiene perfeita assim, mas recorre muitas vezes. Tem uma pergunta, diretora, tem mais perguntas chegando aqui, né? Com muito carinho, estamos hoje falando sobre a saúde dos nossos olhos aí com a doutora Joyce Farad. A Evelyn Silveira, de Recife, Pernambuco. Boa tarde, Evelyn, seja muito bem-vinda. Doutora, vi que existe um laser que corrige a visão. É doloroso? Quais são os riscos? Pergunta a Evelyn, doutora. Evelyn, existe sim um laser para tratamento dos nossos problemas visuais. E hoje em dia o laser ele evoluiu muito, então nós conseguimos com muita precisão e segurança corrigir graus de miopia, hipermetropia, astigmatismo e até mesmo a vista cansada, a presbiopia. Aí o ponto mais importante é que a cirurgia de correção de grau a laser, ela não é uma cirurgia para quem quer, é para quem pode. Por quê? Porque existem algumas condições de segurança. Então, o médico oftalmologista especialista nisso vai saber avaliar e verificar se o seu grau já está estável, se a sua córnea tem uma curvatura e uma espessura adequada para o tratamento, porque para a gente corrigir o grau, o laser ele vai modificar a estrutura da córnea. A idade conta, não? A idade conta. Pessoas muito jovens geralmente não são bons candidatos à cirurgia, porque a córnea ainda está num processo de maturamento. Então a gente começa a pensar na cirurgia a partir dos 18 anos, entre 18 a 21. Antes disso, raramente a gente opera. E quanto mais velho, a córnea já está mais estável. Então a gente consegue programar a cirurgia com bastante segurança. Que maravilha, gente. Quantas informações hoje aqui. A gente fez assim um balanço muito forte, muito complexo e muito seguro também para a gente falar do tratamento, de como a gente pode cuidar mais e melhor da nossa saúde ocular, da nossa visão. Tivemos o prazer, minha gente, de conversar com a nossa oftalmologista Joyce Farad, né? Os contatos dela estão aparecendo todo na tela, você aproveita, dê um print nela, a foto, com os contatos, procure e não deixe assim os problemas aumentarem. Se tem solução, não use qualquer colírio, não fique coçando, enfim, não fique colocando qualquer coisa no seu olho. Procure ter uma irregularidade, visite o oftalmologista que faz bem, ele vai ajudar você. Como disse a doutora, muitas doenças são silenciosas, né? E lá na frente o estrago pode ser muito grande, viu? Doutora, muito obrigado, né? Que Deus abençoe a senhora, um feliz ano novo. Obrigada, e que esse 2025 tenha muito trabalho, viu? Né? Amém, obrigada. É um grande prazer estar aqui na TV Aparecida, no programa do Senhor. Sempre que precisarem, conte comigo. E que Deus abençoe também seu ano, que seja um ano de muita saúde, muito trabalho pra gente, né? Isso. Tudo bem. Que Deus abençoe, viu? Amém, manda um beijo obrigada. pro papai, viu? Manda Pode um beijo, deixar, manda pra ele, viu? sim. Obrigada, manda Gente, sim. depois desse momento tão especial que a gente aprendeu a cuidar da nossa visão, a gente também precisa ter uma outra visão, a visão das coisas espirituais. Buscai as coisas do alto. Está chegando o nosso momento de oração.
Deus de amor e paz, olha com compaixão para todos que enfrentam doenças e dificuldades. Envolva-os com teu amor consolador e dá-lhes a paz que somente tu podes oferecer. Que em meio às tempestades da vida, eles sintam tua presença como um refúgio seguro. Concede-lhes a cura, Senhor, e renova suas esperanças a cada dia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que bonito, né, gente? A gente poder, assim, agradecer a Deus, né? Louvar e bendizer a Deus por poder ver, por poder enxergar a beleza da criação. É tão bom e é tão triste quando a gente sabe de alguma pessoa que está perdendo a visão. Então, se a gente pode evitar isso, vamos fazer a nossa parte. Cuidar da nossa saúde é um ato de gratidão a Deus. Então, cuide, né, da sua visão para que você possa ver a sua família, abraçar a sua família. E, ao mesmo tempo, a gente coloca aqui no manto sagrado de Nossa Senhora, né, na intercessão de São Peregrino, todas aquelas pessoas que estão se tratando de algum problema de visão, né? Ou estão se tratando de algum outro problema, seja um câncer, enfim, uma outra doença grave. A gente quer rezar por essas pessoas, pedir a proteção de Deus, pedir a bênção de Deus, pedir que não desistam, porque o maior remédio, minha gente, está dentro de nós, a capacidade que temos de acreditar na graça, na vitória, na cura, viu? Quero convidar você agora, ao encerrarmos esse programa, prepare um copo d'água, aquela jarrinha d'água que você toma todos os dias. Hoje é um sábado, é final de semana, você está descansando com a sua família, com a graça de Deus, mas a gente precisa também nos abastecermos da fé. Eu vou abençoar essa água, mas procure também você, na sua casa, na sua família, descansar. E acima de tudo também, minha gente, não descuidar a vida de oração. Final de semana, procure uma igreja para rezar Santa Missa, na sua comunidade, na sua paróquia. Isso faz bem. Ver os seus irmãos, os seus colegas, assim, a sua comunidade, a sua paróquia, isso é importante. Isso faz bem para a nossa visão. Quando a gente também começa a enxergar o bem, o amor na vida, no coração das pessoas. Peço essa graça, esse exercício de poder ver o bem, a bondade de Deus na vida das pessoas. Porque às vezes a gente tem a tendência de olhar o negativo. Vamos pedir essa graça, essa conversão de poder ver o amor agindo, a graça de Deus agindo no coração das pessoas. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, aqui te apresentamos essa água tão limpa, tão pura e tão transparente. Dignai-vos, Senhor, abençoá-la, santificá-la, purificá-la, que ao tomarmos esta água, Senhor, sejam derramadas sobre cada uma de nossas vidas todas as bênçãos, todas as graças, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa água eu vou reservar para a nossa convidada, a doutora Joyce, viu? E eu quero imensamente agradecer o seu carinho, a sua participação. Como é bom estar com você. A gente vai ficando por aqui. Desejo um final de semana abençoado e feliz na sua casa. Descansa, mas não descuide também a sua dimensão espiritual, viu? Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ótimo final de semana. Até semana que vem com mais uma edição do nosso Saúde e Fé. Deus abençoe.